você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando lá nesta manhã de terça-feira com mais uma edição do nosso programa EBD no Rádio. Eu te convido a ficar conosco até as 8h30 da matina. Da matina estaremos aqui fazendo os principais resumos das classes da nossa escola bíblica dominical. E também te lembrando que a EBD ela está de porta aberta esperando por você e por sua família. Porventura você é um dos nossos ouvintes que ainda não é um aluno da EBD. Estamos aqui para lembrá-los de que a EBD existe e de que ela conta com a sua presença e com a sua participação todos os domingos, tá bom? Um abraço a todos os alunos, um abraço aos nossos coordenadores. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor, a nossa primeira canção aqui dentro do nosso programa e nós oferecemos a esses membros ativos da Escola Dominical, que é os nossos coordenadores e professores da EBD. EBD, nesta escola só falta você. Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, estamos retornando desta manhã de terça-feira com o nosso programa EBD no Rádio, tá bom? Muito obrigado por sua companhia, obrigado por sua sintonia, obrigado por você estar aí nos ouvindo, nos escutando, tá certo? Queremos abraçar a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, né? E, como eu disse, a todos os nossos alunos, também da nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? A EBD, essa que é a maior e melhor escola de teologia que a igreja disponibiliza para dar instrução aos seus membros e congregados, tá? Então, esse é o seu programa EBD no Rádio, que vai toda terça-feira para falar sobre isso, né? Nós estamos trabalhando na nossa escola dominical, na classe dos adultos, esse tema importante desse trimestre. Já estamos caminhando para a lição de número 6, tá? Que tem como título, a lição de número 6, que tem como título, uma igreja não conveniente com a mentira. Esse é o tema da lição, portanto, da classe dos adultos, tá? E aí eu quero, nesse momento aqui, estar fazendo uma socialização dos conteúdos, né? Do conteúdo das demais classes da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa EBD, funcionando na sua normalidade, nós temos cerca de 12 classes, né? Mas, infelizmente, algumas congregações, por questão de espaço, por questão de logística, por questão de recursos humanos, às vezes não funciona as classes normal, né? Mas, na medida do possível, eu acredito que funciona de 8 a 9 classes aí na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui em Bacabal. E nós temos a lição de pré-adolescente nesse trimestre, tá certo? De pré-adolescente, que estamos estudando a lição número 6, já estamos chegando também na lição de número 6, que tem como tema o Evangelho em Éfeso e o revestimento de poder, tá? Essa é a lição de número 6 para o próximo domingo, que será estudado na nossa Escola Bíblica Dominical, na classe pré-adolescente. E o professor, o tema abordado nessa lição da semana, amado professor, ela ressalta a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso. E ali também o apóstolo dos gentios trabalhou intensamente para o reino de Deus e muitas vidas foram salvas das amarras de Satanás. Mas, para que Paulo tivesse, querido professor e querido aluno, sucesso, foi necessário muita insistência, muita paciência, muita moderação e sabedoria, tá certo? E para que desta forma o evangelho, o apóstolo Paulo vencesse as muitas batalhas à frente aqueles que resistiam à pregação do evangelho, tá? Então você, professor, de modo semelhante, que executa um trabalho primordial para o reino de Deus, é preciso buscar o conhecimento sobre como lidar com os pré-adolescentes dessa faixa etária. Se preferir, estabeleça uma parceria com os pais, é interessante isso, que o professor faça isso, estabeleça uma parceria com os pais dos alunos, realize, é interessante que o professor dessa classe, dessa faixa etária, como eles são bastante ecléticos, são bastante ativos, é interessante que o professor não espere apenas a aula da semana, mas que realize atividade extra classe durante a semana com seus alunos, para que haja um aprofundamento melhor do estudo, tá certo? Do assunto abordado na lição, tá bom, professor? Então fica aqui essa dica do nosso programa EBD no Rádio para que você faça isso, né? É interessante também que o professor nessa classe ele assuma
uma postura também acolhedora, né? Acolhedora, acolhendo seus alunos, porque, como eu disse, é uma faixa etária que precisa desse envolvimento, é uma faixa etária que precisa dessa participação do professor. Então, eu tenho certeza que, se assim fizer, professor, a sua aula da próxima semana vai ser uma bênção de Deus. Amados, e essa lição, ela estabelece alguns objetivos, ou pelo menos 3 objetivos, que já vem proposto pedagogicamente para que o professor realize, como, por exemplo, entender que Paulo era um missionário obediente à voz do Espírito Santo, né, mostrar a importância do batismo nas águas e no batismo no Espírito Santo, e elencar que os sinais, né, e maravilhas são manifestações que seguem a pregação do Evangelho. Então, esta é a nossa lição de pré-adolescente do próximo domingo, que vai trabalhar esse tema, o Evangelho em Éfeso e o revestimento de poder, tá bom? Então, fica aqui, professor, essa dica maravilhosa para você ministrar a sua aula no próximo domingo. Eu tenho agora aqui nas minhas mãos a próxima aula, tá certo? Que é a aula dos adolescentes, tá? E após essa apresentação, o meu irmão Leomar vai botar uma música especial aí para os nossos adolescentes, tá? Nesta lição também de número 6, vamos trabalhar o tema Aprendendo com a Carta de Tiago, tá certo? E a leitura bíblica que embasa essa lição está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 16, tá? E a mensagem dessa lição está em Tiago 2,17, que diz: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, ela é morta. Claro que aqui estou lendo na linguagem de hoje, tá certo? E o objetivo dessa lição, querido professor de juvenil, de adolescente, que é de 12 a 13 anos, é ensinar que a fé precisa ser traduzida em ações concretas. A fé, ela precisa ser materializada, né? Não adianta você dizer, eu tenho a fé, mas não demonstrar a sua fé com ações, né? Com ações concretas, né? Porque senão a sua fé e a minha fé, ela é vã, tá? Não tem nenhuma utilidade. É uma fé, digamos assim, uma fé religiosa, tá? Uma fé, como pode dizer, não é uma fé sacrificial, digamos assim, tá bom? Então, a fé precisa ser traduzida, precisa ser concretizadas em ações, tá bom, meu querido irmão? Então, um dos objetivos da lição é isso, é ensinar isso a esses nossos adolescentes, a questão dessa fé. E depois destacar a importância do autocontrole na fala. E, por fim, estimular o relacionamento desses adolescentes com Deus. É preciso envolvê-los na presença de Deus para que possam enfrentar as dúvidas que os cercam, enfrentar o desafio que estão ao seu redor. E isso é válido não só para os adolescentes, mas é válido para todos nós em todas as faixas etárias da vida. Mas, sobretudo, nessa faixa adolescente, que é uma faixa etária da descoberta, do novo, das novidades, tá bom? Leomar, meu amigo, traz um louvor especial aqui dentro do nosso programa e nós voltamos já já, trazendo mais assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Muito bem, minha amada irmã, estamos de volta depois dessa belíssima música que você ouviu aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio. E hoje vamos estar aqui lembrando a você agora a lição dos nossos juvenis, né? Apresentei agora há pouco, adolescente, que vai de 13 a 14 anos, né? E agora juvenis, de 15 a 17 anos. Nesse trimestre está estudando o tema, aliás, nessa aula do próximo domingo, aula de número 6, vai estar estudando o tema Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado, tá? Esse é o assunto da lição da classe dos juvenis, de 15 a 17 anos, tá certo? E o texto que está baseado nessa lição, ele encontra-se em Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, tá? Vamos trabalhar aí o voto de Ana, vamos falar sobre
o crescimento de Samuel. Vamos aprender que nessa lição Deus chama os pequenos, né? E nós vemos também nessa lição o empenho do vocacionado, a agilidade do vocacionado. Vamos ver também nessa lição a dignidade do vocacionado, a lei da semeadura. Então são temas que vão ser abordados nesta aula com os nossos adolescentes. Porque, amados, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? E as fracas para confundir os fortes. Isso é uma verdade que está em todas as Sagradas Escrituras, né? É interessante ressaltar que nessa lição nós vamos ver que Deus não vê o homem como nós vemos. Deus não vê como o homem, né? O olhar de Deus é totalmente diferente. Porque o homem, nós como seres humanos, e ler-se homem, toda a raça humana, tá? Ler-se como homem, quando a Bíblia refere a esse termo, toda a raça humana, né? Porque nós vemos, às vezes, a aparência, somente aquilo que está saltando aos nossos olhos. Mas Deus sonda o coração, vê o coração. Portanto, não faltam versículos bíblicos na Bíblia para nos lembrar sobre a profunda limitação que temos em compreender as insondáveis obras de Deus e a forma gloriosa como Ele escolhe, né? Ele escolhe os pequenos para operar grandiosos feitos. E, por exemplo, nós temos Samuel, né? Samuel, que é pequeno aos olhos do homem, quer dizer, pequeno na sua estatura, da sua idade, mas recebeu o honroso chamado gigantesco, tá certo? E nós podemos entender claramente aí o chamado de Deus para impactar o mundo. Não importa o quanto possa se achar incapaz, ou enxergar empecilhos, ou em seu caminho. E a pergunta é, você está disposto, querido professor, querido aluno, querido irmão, que nos escuta nesta manhã, você e eu, nós estamos dispostos a pagar o preço de ser a resposta de Deus para os perdidos, né? Fica aí a sua indagação, né? Fica essa indagação para nós, essa pergunta para nós, né? E essa lição vamos contextualizar exatamente isto, né? Essa chamada desse pequeno homem que se transformou em um gigantesco, né? Que é o chamado de Samuel, tá certo? E além dessa, vamos contextualizar essa chamada, vamos ver os pormenores dessa chamada nessa lição. Nós vamos também explicar o contexto do nascimento desse homem, desse menino, chamado Samuel. Vamos evidenciar a sua fidelidade em meio à apostasia da época, da contexto da sua sociedade, tá certo? Vamos destacar a responsabilidade de um vocacionado, tá? Então, esse assunto, irmão, você juvenis de 15 a 17 anos, não perca esta aula no próximo domingo, tá? E você que ainda não é aluno, que está me ouvindo agora, pastor, estou te ouvindo aí no rádio, esse assunto aí, eu estou nessa faixa etária, corra para a EBD no próximo domingo, tá? E vamos aprender sobre este chamado deste grande homem de Deus chamado Samuel, tá bom? Então esse é o assunto da lição dos nossos juvenis, de 15 a 17 anos, tá? Eu quero agora trazer para nós, já fechando aqui a questão dos nossos conteúdos, a lição dos jovens. O jovem já vai agora de 18 até 24 anos, aí de 25 anos até 100, 110, 120 já é os adultos, tá? Então, nessa lição agora de número 6, do próximo domingo, vamos estudar o seguinte tema: justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados pela fé em Cristo Jesus, tá? E o texto principal dessa lição, que nós chamamos, e na lição do adulto, é o texto áureo, encontra-se em Romanos 1:17, tá? E essa lição, amado irmão, vai versar sobre a desobediência do homem, tá certo? Que todos estamos debaixo de uma desobediência, as bênçãos para o gentio. Vai começar pelo Espírito, que é o Espírito do Santo, que foi derramado para nos purificar.
vai versar também sobre o justo viverá da fé, que Deus dá o Espírito e opera maravilha pela fé, tá certo? Então vamos trabalhar essa questão na nossa lição, nessa classe desses jovens, tá? E o resumo dela, digamos assim, se fosse resumir dela, todo o apanhado dela, nós diríamos que Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos, né? Abraão foi tornado justo por crer em Deus, né? Por crer em Deus e não por seguir conjunto de ritos, de normas, de regras, de preceitos. Não, ele foi justificado porque ele não duvidou das promessas de Deus feito a ele. Ele creu piamente que Deus era fiel para cumpri-la em sua vida, tá bom? Então, além disto, desse compêndio, dessas informações que eu estou trazendo para você, que vai ser trabalhada nessa lição, também ela tem como objetivo apontar, né, ou apresentar os questionamentos, né, que estão lá na carta de Paulo aos Gálatas, né, a refletir também a respeito da vida de Abraão como crente, tá certo? Da vida do crente Abraão, porque Abraão era crente, irmão. Abraão, com certeza, era um homem de fé, um homem que cria nas promessas de Deus, né? Cria piamente, não duvidava, não tinha nenhum resquício de dúvida no seu coração em tudo que Deus falara para ele, em tudo que Deus prometera a ele. Então é por isso que ele se tornou aí o homem, o pai da fé, tá certo? E por fim, vamos apresentar a fé como fonte de vida nesta aula. Então, queridos alunos dessa classe, não perca, tá certo? Não perca aí a aula do próximo domingo, que vai ser uma bênção de Deus. Leomar, traz só um jingle da EBD rapidinho e eu volto aqui com a lição dos adultos. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Volta agora com o conteúdo da classe dos adultos, tá? Nessa lição desse trimestre, estamos estudando a igreja em Jerusalém. Já estamos chegando na lição de número 6, que tem como tema uma igreja não conveniente com a mentira. E o nosso texto áureo está em Atos, capítulo 5, verso 3, que diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Né? Atos 5:3. A nossa verdade prática vai nos dizer: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade, tá? Esse é o assunto de discussão na classe dos adultos. Uma igreja não convincente com a mentira. Não convincente com a mentira. Convincente com a mentira. Meu irmão, essa palavra mentira, embora a gente, digamos assim, a cristandade a tenha ignorado, mas ela causa muito estrago no meio da igreja. Não diria só no meio da igreja, mas em toda uma sociedade. E se você que é um leitor da Bíblia, você já leu na Bíblia Sagrada, e você vai entender que todas as coisas foram criadas por Deus. A Bíblia atribui a Deus como autor da criação. Mas, quando chega no Novo Testamento, você que já leu, tenho certeza absoluta, eu que já li também, a Bíblia vai atribuir ao diabo como ele sendo o pai da mentira. Ora, se ele é o pai da mentira, também, com certeza, ele é o criador, né?
E há um pensamento cristão que diz da seguinte forma: a mentira não é uma fatalidade, mas uma falha moral que decorre de uma decisão consciente. Ainda que Satanás influencie a decisão de mentir, é sempre uma escolha humana. A mentira, porque alguém possa dizer que é coisa natural, ela não é uma fatalidade, não é. Mas é uma falha moral que decorre de uma decisão consciente, dos seres humanos. Ainda que Satanás influencie a decisão, tá certo? Ainda que Satanás nos influencie, mas a decisão sempre será será da escolha humana. O ser humano é quem escolhe, tá certo? Amados, nós vemos no texto de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, apresenta a nós, um episódio marcante na igreja primitiva, sabe? Onde Ananias e Safira, ao mentirem sobre sua oferta, eles enfrentaram o juízo divino, sabe? Porque não havia nenhuma necessidade, a terra era deles, a herdade era deles, ninguém o obrigara a mentir, ninguém o obrigara a esconder ou a omitir a informação. A terra era deles, o dinheiro era deles. Ninguém estava constrangindo a eles a entregarem, tá certo? Não, de maneira nenhuma. Então, eles preferiram mentir, querendo enganar os servos de Deus, os apóstolos, tá? E é interessante dizer nesta manhã que esse evento, de Ananias e Safira, ele ocorre logo após a descrição da generosidade dos crentes de Atos, Atos, que você sabe muito bem, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que os irmãos tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos carentes. É claro, aqueles irmãos que eram bastardos, que tinham dinheiro. Aí, a lição passada falou sobre a marca do amor, a igreja da marca do amor, E trouxe como texto base esse. E uma pergunta que nos fazem hoje, sobre essa generosidade, sobre essa bondade daqueles crentes de vender as suas propriedades. E a pergunta é: essa marca não está mais hoje no meio dos dias atuais. Por que nós, como cristãos hoje, não fazemos o mesmo? Uma pergunta para a nossa reflexão. E eu vi certa feita um grande teólogo considerado no meio brasileiro, ele explicando essa questão. Por que hoje não se faz mais esse tipo de coisa? Não vendemos a nossa casa, digamos assim, não vendemos as nossas empresas, e depositamos aos pés da igreja. Amados, a explicação daquele momento, daquele homem explicando essa questão, é porque isso acontecera. Primeiro, o que envolvia os apóstolos a fazer isso, os irmãos a fazer isso, primeiro lugar era o amor, que estava ardente, pulsante em seus corações. O amor pela obra, o amor por ver o avanço e o progresso da igreja, correto? Tá? Segundo, a igreja nasceu num contexto de perseguições. Então, aqueles irmãos que eram bastardos, que eram envolvidos por este amor, que eram cheios desta graça, e que no momento que eles optavam por essa nova fé, por esse novo estilo de vida, que era viver segundo os padrões do Evangelho, eles automaticamente eram perseguidos pelo Império Romano. E uma vez perseguidos pelo Império Romano, eles eram deserdados, eles eram exilados, tinham que fugir, tinham que sair. Então eles tinham duas opções: ou eles fugiam e deixavam os seus bens para o Império Romano, ou eles vendiam
as suas verdades e depositavam aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade de uma igreja nascedora. E aí, então, entre essas duas opções, eles optavam a vender os seus bens e colocar nos pés dos apóstolos para que a igreja tivesse o avanço que teve na sua era. A igreja primitiva foi uma igreja avassaladora no que diz respeito a chegar nos rincões daquela época, no império daquela época. Então, por isso é que eles faziam hoje. Faziam aquilo naquele tempo. E hoje, pastor Ribamar, por que nós fazemos hoje? A regra mudou? Não, não mudou. Todos os nossos bens, as nossas posses, as nossas riquezas que Deus nos dá, que Deus permite conquistarmos aqui na terra, não é para o nosso benefício próprio, digamos assim. Não é só para o nosso benefício próprio, mas é para a glória do reino de Deus. Então, você que é cristão, você que é servo de Deus e que Deus te deu posse, te deu riqueza, não é só para o teu egocêntrico, não é só para o teu ego, mas é para repartir com quem precisa, repartir com o reino, né? Contribuir com o reino. E Paulo vai dizer que cada um contribua segundo Deus colocou em seu coração, segundo as suas posses, né? É inadmissível nós, como cristãos, que galgamos posição financeira, fecharmos a mão para a obra, fecharmos a mão para o reino, porque não é nosso, amado, não é meu, não é seu. Alguém diz, meu carro, minha casa. Não, filho, não é teu. Tu vai passar isso, tudo vai ficar, né? Se Deus te deu bens, aqui louvado seja o Senhor, glória a Deus por isso, que tenha na igreja pessoas bastardas, que tenha na igreja pessoas ricas, que Deus dê prosperidade àqueles, né? Para tudo isso tem um propósito, o engrandecimento do reino de Deus, tá certo? Tá certo? Isso foi, estou dando essa palhinha porque tocou o assunto aqui de Ananias e Safira, nos remete a esse tema, a esse assunto, tá certo? Mas esse episódio, irmão, aqui de Ananias e Safira, nos ensina que Deus não tolera a mentira em sua casa, especialmente quando ela busca enganar, quando ela busca enganar o Espírito Santo de Deus, né? Comprometendo assim a integridade da igreja, tá? Comprometendo a integridade da igreja. Sem sombra de dúvida, eu creio que você que está me ouvindo, que é cristão, e você que não é cristão, mas que tem contato com a Bíblia, não tem nenhuma sombra de dúvida que o diabo, ele é o pai da mentira. Sabe por quê? Porque é da natureza, irmão, de Satanás mentir. Ele é próprio de sua natureza mentir. Tá certo? E a palavra de Deus revela claramente a origem, né, da natureza da mentira. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 44, ele declara sobre isso, ele declara sobre o diabo. Ele diz, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida e desde o princípio não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Amados irmãos e amada irmã, esta passagem, né, estabelece inequivocamente que a mentira é a linguagem natural de Satanás. Né? É a linguagem natural dele, ele só sabe fazer isso. Só sabe mentir, só sabe enganar, só sabe fazer o mal. Queridos, e aqui, ressalto dizer, não se trata apenas de um comportamento ocasional, na questão de Satanás, não, mas de sua própria essência, desde a queda no Éden, lá no jardim, lá, lembra lá, quando ele mentiu, né?
quando ele enganou ali os nossos primeiros pais da geração, quando ele enganou a Eva assim, personalizado ali em um animal, personalizado a ele em uma serpente, sabe? A pergunta número 1 foi que ele fez, e assim que Deus disse, quer dizer, jogou a dúvida, jogou a mentira para Eva, e dali então desencadeou uma série de enganos, né? Uma série de mentiras. Então o inimigo ele tem usado a distorção da verdade como a sua principal arma contra a humanidade, né? E especialmente contra a Igreja de Cristo, especialmente contra a Igreja de Cristo Jesus, né? E Pedro, né, ao confrontar Ananias e Safira com a pergunta que ele fez: Ananias, por que encheu Satanás olha aqui um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que não se deixa enganar, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Note, amado, que não foi a homens natural que eles mentiram, mas foi ao Espírito Santo de Deus, né? Porque a mentira de Ananias e Safira não foi apenas um erro humano. Não foi apenas um erro humano simples. Não foi apenas um erro humano qualquer. A mentira deles foi uma ação, né? Uma ação influenciada por Satanás, mostrando como o inimigo busca corromper a igreja, né? A igreja, irmão, a igreja cheia do Espírito Santo, ela aqui está o diferencial, né? Ela resiste ao diabo. A igreja cheia do Espírito Santo, que vivencia as virtudes do Espírito Santo, ela resiste ao diabo, né? E Tiago fala claramente sobre isso, né? Tiago fala isso, 4:7, mantendo-se firme na verdade que é a palavra de Deus. E note que Cristo fez, na verdade vos digo, né? O Novo Testamento, Cristo, quando se referia a um assunto, sempre ele colocava isso, reafirmando a verdade, tá? Então a mentira, se você não de dúvida, ela é um ardil, ela é como um ardil maligno. Um ardil é uma estratégia astuciosa e enganosa, quer dizer, é um plano cuidadosamente elaborado para seduzir ao erro, sabe? E a Bíblia, amados irmãos, ela nos alerta repetidamente sobre os ardis do maligno. Paulo nos adverte em Efésios, capítulo 6 e 11. Veja na sua Bíblia depois com mais paciência, né? Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes, olha, possa estar seguro, hein? Possa estar convicto, possa estar certo, tá? Então essa firmeza aí contra as ciladas do diabo. E a palavra ciladas aqui significa métodos, significa estratégias organizadas. Irmãos, Satanás, ele é organizado. Eu fico preocupado quando eu vejo alguns crentes sem nenhum conhecimento de nada, destratando de Satanás. Eu piso na cabeça dele e não sei o quê. Meu filho, está enganado. Não estou dando superpoder ao diabo, porque que ele não tem. Maior é Deus, mas que ele tem poder, tem. E que ele é organizado, tá certo? Ele é organizado, ele não é menino rei bobo de boca aberta, não. De maneira nenhuma. Ele é organizado. Satanás, sabe? Não, ele não age aleatoriamente, não, filho. Age não. Não pense que ele vai na sua vida, ele vai, foi por um acaso, foi um acidente. Não. Ele não age aleatoriamente. Ele desenvolve planos específicos para cada situação e pessoas. Vou repetir. Ele usa planos específicos
para cada situação e pessoa. Aí, exemplo, aqui no caso de Ananias e Safira, né? Sabiam que o negócio deles era a ganância, que eles não queriam dar, eles estavam ali apegados. Então eles intentou no seu coração, né? E nós observamos claramente que nesse caso, como o adversário usou o orgulho, usou a vaidade do casal, oferecendo-lhes uma forma de obter o reconhecimento público, mantendo seus recursos privados, né? Ele manteve, vou dar aqui uma parte, mas vou ganhar glória, vou ganhar status, vou ganhar aplausos, né? Vou ficar aqui também, aqui com um pouco também para mim, tá? Então veja a estratégia que Satanás fez para esse casal, tá? Então, irmão, a mentira, né? A mentira, portanto, não é um pecado isolado, mas faz parte de uma estratégia maior, né? Maior, para corromper a pureza da igreja e não somente isso, e desacreditar o testemunho cristão. Amado, a Bíblia nos alerta, a Bíblia é palavra de Deus, né? É Deus falando contra esses ardis que Satanás usa, esse expediente, né, de semear mentira, de semear divisão, de semear hipocrisia. E eu e você que falo com você aqui nesse momento, e você que está do outro lado aí me ouvindo, devemos estar vigilantes. Não somente vigilantes, mas também devemos estar com os olhos abertos para reconhecer os enganos do inimigo, que muitas vezes, irmão, ele nunca vem como ele é, né? Que muitas vezes vem disfarçado de boas intenções ou de boas atitudes aparentemente piedosas. Irmão, diga aqui uma coisa. Se o adversário da sua alma e da minha alma aparecesse para nós como ele realmente é, não é? Será que nós não iríamos nos reconhecer com mais facilidade? Né? Iríamos fugir como muitos, a mitologia grega, né? Sobretudo medieval, período medieval, o catolicismo romano pintou a figura de Satanás como quem? Alguém com um tridente na mão, com chifres, não sei mais o que, com rabo, não sei o quê. Não, ele não é assim não, não é assim não, mas não é mesmo, não é. Porque se ele viesse assim, você corria com medo, você tinha medo. Às vezes você vê uma coisa dessa, você não corre, você corre, você se assusta e fica com medo. Então, ele não vem assim não, de jeito nenhum, ele não vem dessa forma não. Ele vem como, a Bíblia descreve que ele vem com um sapatinho de veludo, uma coisinha bem bonitinha e tal, tá? Então, não subestime o inimigo, não. Embora ele seja astuto, embora ele seja esse menino organizador do mal, ele, tá certo? Mas ele não é invencível, de maneira nenhuma, ele não é invencível. A influência, né, dele é limitada, e ele não tem nenhum poder na sua vida e na minha vida se nós não dermos lugar, tá bom? Querido irmão, aqui não é o tema é gostoso, eu queria poder ficar falando mais com você aqui, tá certo? Mas aqui é só uma palhinha para que você vá a EBD no próximo domingo, tá certo? E aprenda mais sobre este assunto, tá? Esse assunto que aparentemente é normal, né? Estamos normalizando a mentira. Ele tá gosta de mentir, é normal, é a natureza dele, irmão, mente mesmo. Não é normal. Não é normal. Então, no próximo domingo esse assunto é maravilhoso, tá certo? Eu finalizo aqui esse momento com você, essa participação com você, dizendo a você, vá domingo na escola bíblica dominical, irmão. Não fique em casa. A cada domingo é um conteúdo mais relevante que o outro. E só para finalizar aqui para você, tá? Como é que o poder do diabo ele age? O poder do diabo ele age sobre o crente, né? Ele só se manifesta quando o crente permite, né? Quando o crente abre o coração, quando ele acha uma terra fértil no coração do crente, aí ele, meu irmão, né? Se ele encontrar um terreno fértil em nossos corações, pode ter certeza que ele vai causar um estrago muito grande com a mentira, com o engano, com as astúcias e com as ciladas, tá bom? Finalizo aqui essa nossa participação, aqui dentro do nosso programa, tá certo?
convidando ao meu amigo e minha amiga para ir à EBD no próximo domingo e aprender mais da palavra de Deus, aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre esse assunto. Porque a Bíblia, irmão, é um livro de instruções para o meu viver aqui na terra e um livro de instruções para que me conduz ao céu de glória, tá? Então, para ir ao céu, você, meu irmão, não precisa, tem que deixar de mentir, tem que deixar tudo isso aqui, essas coisas que nos embaraça, que nos impede de chegar ao céu, tá bom? Quero orar por você, orar por sua casa, por sua família, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus te ajude a vencer e suportar as ciladas do cão.